Você já se sentiu pequeno diante de um desafio gigantesco? Já esteve em uma situação em que tudo parecia estar contra você, mesmo sabendo que estava fazendo o certo? Se sim, você pode se identificar com a história de Davi. Ele não era um soldado poderoso, nem vinha de uma família influente. Davi era o mais novo de 8 irmãos, um simples pastor que passava seus dias cuidando das ovelhas de seu pai. Aos olhos do mundo, ele não tinha nada de especial. Mas aos olhos de Deus, ele tinha tudo o que era necessário. Um coração puro, cheio de fé e coragem. Nossa história começa em Belém, uma pequena cidade nos arredores de Jerusalém. O profeta Samuel foi enviado por Deus em uma missão crucial: encontrar o próximo rei de Israel. O atual rei, Saul, havia desobedecido a Deus e por isso o Senhor decidiu substituí-lo. A ordem era clara. Samuel deveria ir até a casa de Jessé, pois um de seus filhos seria o novo rei. Quando Samuel chegou, ele encontrou os 7 filhos mais velhos de Jessé, homens fortes e imponentes. Naturalmente, Samuel pensou que o próximo rei estaria entre eles. Mas Deus tinha outros planos. Deus disse a Samuel: "Não considere a aparência nem a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." 1 Samuel 16:7. Um a um, os filhos de Jessé foram apresentados, mas nenhum deles foi escolhido. Intrigado, Samuel perguntou a Jessé: "Você tem mais algum filho?" Jessé respondeu que havia o mais jovem, Davi, que estava no campo cuidando das ovelhas. Davi foi chamado, e quando ele apareceu, o Senhor disse a Samuel: "É este, levante-se e unja-o." Davi, o pastor de ovelhas, o mais improvável entre seus irmãos, foi ungido diante de todos eles. O óleo escorreu por sua cabeça, e naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre ele com poder. Imagine a cena: um jovem pastor com terra nas roupas e cheiro de campo, sendo escolhido para ser o futuro rei de Israel. Enquanto seus irmãos, homens fortes e experientes, observavam incrédulos, Davi começava sua jornada para se tornar o maior rei que Israel já conheceu. Mas não pense que tudo mudou de imediato. Após ser ungido, Davi voltou ao campo para cuidar das ovelhas, como se nada tivesse acontecido. Ele ainda era o jovem pastor, mas agora com uma missão divina em seu coração. Deus havia escolhido aquele que o mundo desprezou, e sua história estava apenas começando. Se você já se sentiu pequeno ou desprezado, saiba que Deus vê o seu coração, assim como viu o de Davi. Prepare-se para mergulhar em uma jornada de fé, coragem e transformação. A história de Davi é a prova de que não importa onde você está, agora, se o seu coração estiver alinhado com Deus, Ele pode levar você a lugares que você nunca imaginou. Após ser ungido por Samuel, a vida de Davi aparentemente não mudou muito. Ele voltou ao campo para cuidar das ovelhas de seu pai, como sempre fazia. Contudo, algo grandioso estava sendo preparado por Deus nos bastidores. Enquanto Davi pastoreava em Belém, o rei Saul enfrentava uma grave crise espiritual. O Espírito de Deus havia se afastado de Saul, e um espírito maligno começou a atormentá-lo, deixando o rei em um estado de profunda angústia. Os servos de Saul, em busca de uma solução, sugeriram que alguém habilidoso tocasse harpa para acalmar o rei em seus momentos de tormento. Foi então que o nome de Davi foi mencionado. Um dos servos sabia de suas habilidades musicais, e o descreveu a Saul como um homem valente, de guerra, prudente em palavras, de boa aparência, e o Senhor está com ele. 1 Samuel 16:18. Saul imediatamente mandou chamar Davi, e o jovem pastor foi levado à corte do rei. Lá, ele tocava sua harpa para acalmar o rei Saul sempre que o espírito maligno o perturbava. Davi não apenas conseguiu aliviar o tormento do rei com sua música, mas também conquistou o favor de Saul, que o apreciava muito. Logo, o jovem passou a ser o escudeiro do rei, um cargo de prestígio que mostrava a confiança de Saul em Davi. Embora Davi estivesse longe de imaginar, este momento na corte de Saul era uma preparação silenciosa e divina para o futuro papel de Davi como líder de Israel. No entanto, o verdadeiro destaque de Davi não estava apenas em sua habilidade musical. O tempo que ele passou na corte de Saul também lhe proporcionou uma oportunidade de observar a liderança, a política do reino e os desafios de governar. Enquanto tocava a harpa para Saul, Davi estava absorvendo lições valiosas sobre liderança e sobre os perigos que acompanhavam o poder. Ele também ganhou a confiança de oficiais e guerreiros do exército de Saul, o que seria crucial em seu futuro como rei.
Ainda que essa proximidade com o rei parecesse promissora, Davi não sabia que sua vida tomaria rumos imprevisíveis. Por enquanto, ele era um servo leal, cuja única missão era servir a Deus, aliviar o sofrimento do rei e continuar crescendo espiritualmente. Aos olhos de Davi, ele ainda era apenas um pastor de ovelhas que por acaso servia o rei. No entanto, a história de sua ascensão estava apenas começando. Davi estava prestes a enfrentar desafios muito maiores, que testariam sua fé, coragem e caráter. Embora ainda não estivesse claro para ele, Deus estava preparando o cenário para algo muito maior do que Davi jamais poderia imaginar. O momento mais marcante da juventude de Davi chegou quando os filisteus, inimigos de Israel, desafiaram o exército israelita para um combate singular. Um gigante chamado Golias, que media cerca de 3 metros de altura e vestia uma armadura pesando mais de 50 quilos, desafiou o povo de Deus por 40 dias. Ele ridicularizava Israel e exigia um oponente para enfrentá-lo. Davi, que havia retornado para ajudar seu pai com o trabalho nas terras, foi enviado ao campo de batalha para levar mantimentos para seus irmãos mais velhos. Ao ouvir o desafio de Golias, Davi ficou indignado e perguntou: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Quando questionado sobre sua capacidade de enfrentar o gigante, Davi respondeu com confiança: o Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. 1 Samuel 17:37. Armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas, Davi avançou contra Golias. A diferença entre eles era gritante: um jovem pastor contra um experiente guerreiro, uma funda contra uma espada. No entanto, Davi declarou: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Com um único lançamento de sua funda, Davi atingiu Golias na testa, derrubando o gigante e garantindo a vitória para Israel. Após a vitória impressionante sobre Golias, Davi se tornou um herói em Israel. Ele não era mais visto apenas como um simples pastor, mas como o jovem que havia derrotado o gigante filisteu e libertado o exército de Israel do medo. Sua fama se espalhou rapidamente e ele começou a ganhar o respeito e a admiração de todos. As pessoas cantavam em suas celebrações: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. 1 Samuel 18:7. Essas palavras, embora uma expressão de louvor, começaram a gerar uma profunda inveja no coração do rei Saul. Saul, que inicialmente tinha grande apreço por Davi, começou a vê-lo como uma ameaça ao seu trono. A popularidade crescente de Davi despertou insegurança no rei, que sabia que Deus já havia retirado seu favor de sua vida. A partir desse momento, a relação entre Saul e Davi começou a se deteriorar rapidamente. Em vez de ver Davi como um aliado leal, Saul começou a enxergá-lo como um rival, alguém que poderia tomar o seu lugar como rei de Israel. O ciúme de Saul rapidamente se transformou em raiva e paranoia. Ele tentou várias vezes eliminar Davi. Em uma dessas tentativas, enquanto Davi tocava a harpa para acalmar o espírito perturbado de Saul, o rei arremessou uma lança contra ele, tentando matá-lo. No entanto, Davi conseguiu desviar-se a tempo, escapando com sua vida. Este foi o primeiro de muitos ataques contra ele. Mesmo diante das tentativas de assassinato, Davi continuava a servir Saul fielmente, sem jamais levantar sua mão contra o rei. Ele respeitava a posição de Saul como um ungido de Deus, apesar das ações injustas e cruéis que o rei estava tomando. Isso demonstrava o caráter de Davi, sua paciência e sua confiança de que Deus estava no controle de todas as coisas. Em vez de se vingar ou revidar, Davi optou por continuar sua missão, servindo ao rei e ao povo de Israel. A crescente tensão entre Saul e Davi marcaria o início de uma longa perseguição. O rei não conseguia lidar com o sucesso e a popularidade de Davi, o que o levou a um comportamento cada vez mais irracional. No entanto, mesmo em meio à perseguição, Davi permaneceu firme em sua fé e compromisso com Deus, confiando que, no tempo certo, o Senhor cumpriria suas promessas. Em meio à crescente tensão entre Davi e Saul, uma amizade extraordinária começou a florescer entre Davi e Jonatas, o filho do rei Saul. Jonatas era um homem de grande coragem e integridade, e imediatamente se sentiu atraído pelo caráter e pela fé de Davi. A Bíblia descreve essa amizade como um laço profundo, que transcendia as rivalidades políticas e os conflitos familiares. Após a vitória de Davi sobre Golias, ele foi introduzido na corte de Saul.
Apesar da hostilidade crescente de Saul, Jonatas viu além das circunstâncias e reconheceu que Davi era o escolhido de Deus para liderar Israel. Em um gesto simbólico de amizade e lealdade, Jonatas tirou sua capa real e a deu a Davi, junto com sua armadura, espada, arco e cinto. Este ato não era apenas uma demonstração de amizade, era uma abdicação silenciosa do direito ao trono, pois Jonatas estava de fato reconhecendo Davi como o futuro rei. A amizade entre Davi e Jonatas prosperou em um ambiente de crescente tensão. Enquanto Davi se tornava um herói popular entre o povo, Saul, consumido pela inveja, começou a ver Davi como uma ameaça. Jonatas, percebendo a intenção de Saul de matar Davi, fez tudo o que podia para proteger seu amigo. Ele confrontou seu pai, argumentando em favor de Davi e lembrando a Saul de todas as boas ações que Davi havia realizado para Israel. No entanto, a paranoia de Saul não diminuiu, e ele se tornou cada vez mais hostil em relação a Davi. Em um momento crítico, Jonatas e Davi se encontraram em um campo para discutir a situação. Jonatas prometeu a Davi que sempre estaria ao seu lado e que ajudaria a protegê-lo. Eles firmaram um pacto, reconhecendo a profundidade de sua amizade e a certeza de que Deus estava com Davi. O compromisso de Jonatas para com Davi era uma luz em meio à escuridão da perseguição. A amizade entre Davi e Jonatas nos ensina sobre a importância da lealdade e da verdadeira amizade. Mesmo em tempos de grande conflito e incerteza, eles permaneceram unidos. A disposição de Jonatas em colocar o bem-estar de Davi acima de sua própria posição mostra que, mesmo diante das adversidades, o amor e a amizade podem prevalecer. Essa aliança entre os dois não apenas fortaleceu Davi, mas também deixou um legado de fé e amor que duraria muito além de suas vidas. Com o ciúme de Saul crescendo cada vez mais, a vida de Davi começou a estar constantemente em risco. Embora ele tivesse conquistado o favor do povo e até mesmo de Jonatas, o filho de Saul, o rei via Davi como uma ameaça. Quando as tentativas de Saul de matar Davi dentro do palácio falharam, o jovem guerreiro percebeu que precisaria fugir para salvar sua vida. Esse foi o início de um longo período de fuga e exílio. Davi fugiu do palácio, deixando para trás a segurança e a posição que havia conquistado. Agora, ele era um fugitivo, constantemente perseguido por Saul e seus soldados. Ele correu para várias cidades de Israel e até buscou refúgio em terras estrangeiras. Durante esse período, Davi teve que confiar totalmente em Deus para sua proteção, pois sabia que não poderia enfrentar Saul de maneira direta. No entanto, Davi não estava sozinho. Muitos homens começaram a se juntar a ele. Eles eram descritos como aqueles que estavam em apuros, endividados ou descontentes. 1 Samuel 22:2. Esses homens formaram o núcleo do que se tornaria o exército leal de Davi. Embora fossem considerados marginais pela sociedade, Davi os acolheu e os moldou em um grupo disciplinado e determinado. Esse grupo de seguidores leais passou a viver nas cavernas e nas florestas, sempre fugindo de Saul, mas nunca perdendo a fé de que Deus estava no controle. Durante essa fase de fuga, Davi passou por provações que testaram sua fé e caráter. Ele teve que enfrentar a traição de pessoas em quem confiava, mas também foi acolhido por estranhos e aliados inesperados. Em um desses momentos, Davi buscou refúgio na cidade de Nobe, onde o sacerdote Aimeleque, sem saber da verdadeira situação, o ajudou, dando-lhe pão e a espada de Golias. Infelizmente, essa ajuda inocente teria consequências terríveis, já que Saul, ao descobrir, mandou matar Aimeleque e os outros sacerdotes da cidade, demonstrando sua crueldade e determinação em eliminar Davi a qualquer custo. Mesmo em meio à perseguição e ao sofrimento, Davi nunca levantou sua mão contra Saul, acreditando que ele ainda era o ungido de Deus. Ele confiava que, no tempo certo, o Senhor cumpriria suas promessas. O período de fuga e exílio foi uma fase crucial para o desenvolvimento de Davi como líder e futuro rei. Longe dos confortos do palácio e da glória das vitórias militares, Davi aprendeu a confiar totalmente em Deus e a liderar aqueles que estavam ao seu lado, preparando-se para o destino que o aguardava. Durante os anos em que Davi viveu como fugitivo, ele teve pelo menos 2 oportunidades claras de acabar com a vida de Saul e por fim a perseguição. No entanto, Davi demonstrou um profundo respeito pela autoridade de Deus, recusando-se a matar o rei, mesmo quando a oportunidade parecia providencial. A primeira dessas ocasiões aconteceu nas cavernas de En-Gedi. Saul estava em perseguição a Davi com seu exército,
quando entrou em uma caverna para descansar, sem saber que Davi e seus homens estavam escondidos ali. Os homens de Davi viram isso como uma oportunidade divina para Davi se livrar de Saul de uma vez por todas. Eles disseram: "Este é o dia sobre o qual o Senhor te falou. Entregarei o seu inimigo em suas mãos para que faças com ele o que quiseres." 1 Samuel 24:4. Mas, em vez de matar Saul, Davi apenas cortou um pedaço do manto do rei. Mesmo esse pequeno ato fez com que Davi sentisse remorso, pois ele sabia que Saul ainda era o ungido de Deus. Quando Saul saiu da caverna, Davi o seguiu e gritou, mostrando o pedaço do manto cortado como prova de que poderia tê-lo matado, mas escolheu não fazê-lo. Davi declarou: "Que o Senhor me livre de levantar a mão contra o meu Senhor, porque ele é o ungido do Senhor." 1 Samuel 24:10. Saul, ao ouvir as palavras de Davi, foi tomado de emoção e temporariamente desistiu de sua perseguição, reconhecendo a justiça de Davi. A segunda oportunidade veio mais tarde, quando Davi e um de seus homens, Abisai, invadiram o acampamento de Saul durante a noite e encontraram o rei dormindo. Abisai mais uma vez sugeriu que Davi matasse Saul, mas Davi recusou. Em vez disso, eles pegaram a lança e o jarro de água de Saul como prova de que poderiam ter tirado sua vida, mas escolheram não fazê-lo. Davi novamente poupou Saul e disse a Abisai: "Não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune?" 1 Samuel 26:9. Esses dois eventos revelam o caráter de Davi e sua profunda fé em Deus. Ele sabia que o caminho para o trono não passava pela vingança ou pela violência contra o rei ungido por Deus. Davi confiava que o Senhor cuidaria de Saul no tempo certo e que ele não precisava tomar o poder pela força. Esse respeito pela autoridade divina marcou Davi como um líder diferenciado, mostrando sua paciência, integridade e confiança no plano de Deus, mesmo em meio à perseguição. A perseguição implacável de Saul a Davi chegou ao fim de forma trágica. Em uma batalha contra os filisteus no Monte Gilboa, o exército de Israel foi derrotado, e Saul, junto com seus filhos, incluindo Jonatas, foi morto. Desesperado e sem querer ser capturado pelos inimigos, Saul caiu sobre sua própria espada, tirando a própria vida. A notícia da morte de Saul e Jonatas foi trazida ao Davi por um jovem amalequita que esperava ser recompensado ao contar que havia dado o golpe final em Saul a seu pedido. No entanto, ao ouvir isso, Davi ficou horrorizado e ordenou a execução do mensageiro, pois o jovem havia ousado levantar a mão contra o ungido do Senhor. Ao invés de alegria pela morte de seu perseguidor, Davi reagiu com profunda tristeza. Ele compôs uma lamentação em honra a Saul e Jonatas, demonstrando sua capacidade de ver o valor e a dignidade mesmo em seu inimigo. A lamentação de Davi, registrada em 2 Samuel 1, é uma das passagens mais emocionantes da Bíblia, em que ele clama: "Como caíram os valentes! Jonatas, na tua morte estou angustiado. Tu eras muito querido para mim." 2 Samuel 1:26. A dor de Davi pela perda de Jonatas foi particularmente intensa, pois ele não apenas perdeu um amigo, mas também um irmão de alma. Com a morte de Saul, o caminho estava aberto para Davi se tornar rei. No entanto, o processo de ascensão ao trono de todo Israel não foi imediato. Davi foi inicialmente ungido rei de Judá, a tribo ao sul, enquanto Isbosete, o filho de Saul, foi proclamado rei sobre as outras tribos de Israel, sob a liderança de Abner, o comandante do exército de Saul. Isso deu início a um período de guerra civil entre a casa de Davi e a casa de Saul, marcado por intrigas e batalhas. No entanto, com o passar do tempo, Davi foi ganhando cada vez mais força, enquanto o poder de Isbosete e Abner se enfraquecia. O ponto de virada ocorreu quando Abner, frustrado com Isbosete, decidiu mudar de lado e apoiar Davi. Embora Abner tenha sido bem recebido por Davi, ele foi assassinado por Joabe, comandante do exército de Davi, em vingança pela morte de seu irmão. Mesmo nesse caso, Davi lamentou a morte de Abner e fez questão de deixar claro que não havia consentido no assassinato, demonstrando novamente seu compromisso com a justiça. Eventualmente, Isbosete também foi assassinado por 2 de seus próprios homens, que levaram sua cabeça e Davi, esperando serem recompensados. No entanto, como no caso do amalequita, que havia trazido a notícia da morte de Saul, Davi ordenou que os assassinos fossem executados, pois ele não tolerava traição e violência gratuita, mesmo contra seus inimigos. Após anos de guerra civil entre a casa de Saul e a casa de Davi,
O conflito finalmente chegou ao fim com a morte de Isbosete, o último descendente de Saul, a reivindicar o trono. As tribos do norte de Israel, que anteriormente haviam seguido Isbosete, reconheceram Davi como o líder legítimo. Eles se reuniram em Hebrom e fizeram um pacto com Davi, ungindo-o como o rei de todo o Israel. Com isso, Davi se tornou o primeiro rei a unificar as 12 tribos sob um único governo. Uma das primeiras decisões importantes de Davi como rei foi a escolha de Jerusalém como sua capital. Até então, a cidade estava sob o controle dos jebuseus, um grupo cananeu que habitava a região. Jerusalém era estrategicamente localizada entre as tribos do norte e do sul, o que a tornava uma escolha ideal para ser o centro de um reino unificado. Além disso, a cidade não estava associada a nenhuma tribo específica de Israel, o que evitava favoritismos e tensões regionais. Quando Davi e seu exército atacaram Jerusalém, os jebuseus acreditavam que a cidade era impenetrável e zombaram de Davi, dizendo que até os cegos e aleijados poderiam defendê-la contra ele. No entanto, Davi liderou um ataque bem-sucedido, conquistando a cidade e estabelecendo ali a cidade de Davi, que se tornaria o coração espiritual e político de Israel. Esta conquista simbolizou não apenas a força militar de Davi, mas também a consolidação de seu governo sobre todas as tribos. Uma vez estabelecido em Jerusalém, Davi continuou a expandir seu reino. Ele venceu várias batalhas contra os filisteus, que haviam sido inimigos constantes de Israel. Davi buscava sempre a direção de Deus antes de ir à batalha, e o Senhor lhe concedia vitórias significativas. Isso fortaleceu ainda mais seu reinado, trazendo paz e estabilidade ao reino de Israel. Com a capital e o reino unificados, Davi começou a planejar um governo centralizado e a organizar as estruturas administrativas de seu reino. Ele fortaleceu suas alianças políticas e econômicas com outras nações e iniciou a centralização do culto a Deus em Jerusalém, trazendo a Arca da Aliança para a cidade. Essa decisão tinha uma importância espiritual imensa, pois simbolizava que a presença de Deus estava agora no coração do reino de Israel. Jerusalém não era apenas o centro político do novo reino, mas também o centro espiritual, onde a Arca do Senhor estava presente. Davi governou com justiça e buscou estabelecer a paz entre as tribos e seus vizinhos. Seu reinado foi marcado por um período de prosperidade e crescimento para Israel, consolidando sua posição como uma nação forte e unida sob a liderança de um rei fiel a Deus. Após consolidar seu reinado sobre todo o Israel e estabelecer Jerusalém como capital, Davi voltou sua atenção para um importante objetivo espiritual: trazer a Arca da Aliança para a cidade. A Arca representava a presença de Deus entre o povo de Israel e tinha estado afastada do centro da vida nacional por muitos anos. Davi acreditava que Jerusalém deveria não apenas ser o centro político, mas também o centro espiritual de Israel. Davi organizou um grande evento para transportar a Arca da casa de Abinadab até Jerusalém. No entanto, durante o trajeto, algo inesperado aconteceu. Quando os bois que carregavam a arca tropeçaram, Uzá, um dos homens que guiava a arca, estendeu a mão para segurá-la, o que resultou em sua morte instantânea. Esse incidente assustou Davi e o povo, pois mostrou que a santidade de Deus não poderia ser tratada com leviandade. O transporte da arca foi interrompido e ela ficou temporariamente na casa de Obed-edom. Após 3 meses, Davi decidiu tentar novamente, desta vez seguindo rigorosamente as instruções de Deus sobre como a arca deveria ser transportada. Os levitas, que eram os responsáveis designados por Deus, carregaram a arca nos ombros, conforme prescrito na lei. A jornada para Jerusalém foi marcada por uma grande celebração, com sacrifícios e cantos de louvor. Davi, cheio de alegria pela presença de Deus, dançou com todas as suas forças diante do Senhor, vestindo uma simples veste sacerdotal de linho. Essa demonstração pública de devoção por parte de Davi não foi bem vista por todos. Mical, sua esposa e filha de Saul, observou a cena da janela e ficou envergonhada pela maneira como Davi, o rei, se expôs ao povo. Quando Davi retornou para abençoar sua casa, Mical o confrontou, dizendo que ele havia se comportado de maneira indigna para um rei, dançando diante dos servos e do povo como um homem comum. A resposta de Davi foi firme e clara. Ele disse a Mical que dançava diante do Senhor, que o havia escolhido para ser rei de Israel no lugar de seu pai Saul. Ele declarou que estava disposto a se humilhar ainda mais, se isso significasse adorar e honrar a Deus. O incidente marcou um rompimento na relação entre Davi e Mical, e ela nunca mais teve filhos.
A entrada da arca em Jerusalém foi um marco importante no reinado de Davi, pois simbolizava que a presença de Deus estava no coração da nação. A partir daquele momento, Jerusalém não seria apenas o centro político, mas também o centro espiritual de Israel. Davi continuou a governar com justiça e a fortalecer a unidade do povo, sempre buscando a direção de Deus em suas ações. Apesar de seu sucesso como rei e de seu compromisso com Deus, Davi não estava imune ao erro. O ponto mais sombrio de sua vida ocorreu em um momento de aparente tranquilidade. Era primavera, época em que os reis costumavam sair à guerra, mas Davi, em vez de liderar seu exército, permaneceu em Jerusalém. Em uma tarde, enquanto passeava pelo terraço do palácio, ele avistou uma mulher muito bonita tomando banho. Seu nome era Batseba, e ela era esposa de Urias, um dos soldados mais leais de Davi. Atraído pela beleza de Batseba, Davi mandou buscá-la e acabou cometendo adultério com ela. Pouco tempo depois, Batseba enviou uma mensagem a Davi, informando que estava grávida. Ao invés de confessar seu pecado, Davi tentou ocultá-lo. Ele chamou Urias de volta da batalha, na esperança de que ele passasse a noite com sua esposa e acreditasse que o filho era seu. No entanto, Urias, sendo um homem de integridade, recusou-se a ir para casa enquanto seus companheiros de guerra ainda estavam no campo de batalha. Ele dormiu na entrada do palácio com os servos de Davi. Frustrado com o fracasso de seu plano, Davi tomou uma decisão ainda mais terrível. Ele enviou Urias de volta à frente de batalha com uma carta para Joabe, o comandante do exército. A carta continha ordens para colocar Urias na linha de frente, no local mais perigoso, e então retirar as tropas, deixando-o exposto para morrer. Joabe seguiu as instruções e Urias foi morto em combate. Após a morte de Urias, Davi tomou Batseba como sua esposa, e ela deu à luz o filho que havia sido concebido. Parecia que Davi havia conseguido encobrir seu pecado, mas o Senhor tinha visto tudo. O profeta Natã foi enviado por Deus para confrontar Davi. Natã contou uma parábola sobre um homem rico que, apesar de ter muitos rebanhos, tomou a única ovelha de um homem pobre para preparar um banquete. Davi, ao ouvir a história, ficou indignado e disse que o homem rico merecia a morte. Então Natã o confrontou diretamente. Você é esse homem. Ele expôs o pecado de Davi e anunciou o julgamento de Deus sobre ele. Embora Davi fosse perdoado por Deus por seu arrependimento sincero, as consequências de seu pecado seriam graves. O filho nascido de sua união com Batseba morreria, e a espada nunca mais se afastaria de sua casa. Davi, tomado de remorso, compôs o Salmo 51, um clamor por misericórdia e perdão. Ele reconheceu seu erro e implorou a Deus que criasse um coração puro dentro dele. Esse episódio, embora doloroso, mostra a complexidade de Davi como um homem segundo o coração de Deus. Ele falhou, mas sempre voltou arrependido e quebrantado aos pés do Senhor. Nos anos seguintes, Davi enfrentou muitos desafios familiares e políticos, incluindo a rebelião de seu filho Absalão, que tentou usurpar o trono. Apesar de todas as adversidades, Davi permaneceu fiel a Deus e continuou a reinar com justiça. No final de sua vida, ele decidiu que queria construir um templo para o Senhor em Jerusalém, um lugar permanente para a Arca da Aliança. No entanto, Deus disse a Davi que ele não seria o encarregado de construir o templo, pois havia derramado muito sangue em suas batalhas. Em vez disso, essa tarefa seria realizada por seu filho Salomão. Mesmo assim, Davi fez amplos preparativos para a construção, reunindo materiais, organizando os levitas e estabelecendo planos para o futuro templo. Nos últimos dias de seu reinado, Davi deu conselhos sábios a Salomão, encorajando-o a seguir os caminhos de Deus e a governar com justiça. Davi também liderou o povo em uma oração de dedicação a Deus, expressando gratidão pelas bênçãos recebidas durante seu reinado. Após 40 anos como rei, Davi morreu, deixando um legado de fé, liderança e devoção a Deus. Apesar de seus erros e falhas, Davi é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Um título que reflete sua profunda fé e sua disposição de se arrepender e buscar o perdão divino. Seu legado continuaria através de sua descendência, culminando na vinda de Jesus Cristo, o filho de Davi, que cumpriria a promessa de um reino eterno.